Boa noite aos convidados da plateia e a todos os internautas que nos acompanham ao vivo pelo site veja.com. Boa noite também aos candidatos ao governo do Distrito Federal que aceitaram o convite para o debate promovido por Veja e Veja Brasília, com o apoio do Brasília Shopping. Eu tenho aqui ao meu lado Rodrigo Hollenberg, do PSB, Agnello Queiroz, do PT, Toninho, do PSOL, e Luiz Pittman, do PSDB. Meu nome é Lilian Tarran, eu sou repórter de Veja Brasília e farei a mediação do debate aqui no Teatro do Brasília Shopping. Embora os assessores de José Roberto Arruda tenham participado das reuniões de preparação do debate, seu coordenador de imprensa nos informou na tarde de hoje que Arruda desistiu de participar do evento. O argumento é que, nas últimas edições de Veja Brasília, Arruda estaria sendo alvo de ataques por parte da revista. Na edição de Veja Brasília, que está nas bancas, fizemos um perfil sobre a sua mulher, Flávia Arruda. Intitulado Flavinha Furacão, um apelido dela nos tempos de juventude, a reportagem aponta que Flávia pode se tornar um plano B para o grupo político do ex-governador, caso ele seja definitivamente impedido de concorrer às eleições. Na edição anterior, outra reportagem intitulada Sorte no jogo, azar na justiça, demonstra que, mesmo líder nas pesquisas, sua situação jurídica beira o insustentável. São reportagens que apontam cenários políticos, traçam perspectivas sobre o futuro próximo e fazem uma análise sobre a situação do candidato. Condenado em 2 instâncias da Justiça por improbidade administrativa, com um registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Arruda terá um de seus derradeiros recursos julgados na tarde desta terça-feira, dia 9, pelo STJ e também pelo TSE. É lamentável que, neste momento crucial da campanha, o ex-governador, líder de uma candidatura frágil e ainda carente de satisfações à sociedade, tenha receio de ser confrontado por seus pares, por representantes da sociedade civil e por jornalistas que conhecem muito bem a sua trajetória política. Antes de iniciarmos o primeiro bloco, um aviso importante. Ao longo de todo o encontro, o candidato que se sentir atingido por injúria, calúnia ou difamação poderá pedir direito de resposta. O pedido será prontamente analisado pelo nosso especialista convidado, o ex-ministro do TSE, Walter Costa Porto. Caso concedido, o direito de resposta ocorrerá apenas ao final de cada bloco e respeitará o tempo de 1 minuto. Agora nós vamos conhecer as regras do primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema é livre. Um sorteio definirá a ordem dos candidatos. Estes poderão escolher a quem dirigir a pergunta, desde que o colega selecionado ainda não tenha respondido qualquer questão. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. O tempo para a resposta será de 1 minuto e meio. Para a réplica e tréplica, 1 minuto. Tudo explicado, vamos começar, então, essa fase. Eu vou sortear para ver quem vai ser o primeiro candidato a fazer a pergunta. Muito bem, o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Agnello Queiroz. Por gentileza, candidato, a quem o senhor pergunta? Rodrigo Hollenberg. Muito bem. O senhor tem, então, 30 segundos, candidato, para fazer a pergunta ao candidato Rodrigo Hollenberg. Candidato, no dia 26 de setembro de 2011, o candidato usou a tribuna do Senado para fazer uma proposta que retira recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Eu queria saber do candidato se ele tem a real dimensão dessa proposta, o que ela significa e qual o objetivo dele, já que o Fundo Constitucional é a sobrevivência da nossa cidade e que custeia os recursos de saúde, educação e segurança. Bom, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aos jornalistas aqui presentes e dizer, candidato Agnello, que eu não formalizei nenhuma proposta de retirada de recursos do Fundo Constitucional. Levantei um debate importante para a cidade de como o Distrito Federal, junto com Goiás e a União,
compartilhar responsabilidades em relação ao entorno. O entorno do Distrito Federal é a região do NEM. Nem Goiás cuida, nem o Distrito Federal cuida e nem a União cuida. E muitas das pessoas que moram lá já moraram no Distrito Federal e estão lá por falta de condições. O seu governo não investiu absolutamente nada no entorno. 15% das pessoas que trabalham no Distrito Federal moram no entorno. Essas pessoas precisam ser cuidadas. É responsabilidade, sim, do Distrito Federal desenvolver políticas comuns com o Estado de Goiás, com a União, buscando melhorar as condições de vida das pessoas que moram no entorno. Eu fico impressionado, candidato Agnello, com a sua insensibilidade em relação às pessoas que moram naquela região. Nós não vamos mexer no Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas tenham certeza, no nosso governo, nós vamos desenvolver políticas públicas conjuntas com Goiás e com a União. E quando o Distrito Federal coloca recursos no entorno, ele obriga o Goiás e obriga a União a fazer o mesmo. É assim que nós vamos fazer. Acabou o tempo da omissão a partir do momento que a gente assumiu o governo do Distrito Federal. Muito bem, agora o candidato Agnello tem 1 minuto de réplica. A sua proposta, candidato, mostra a falta de experiência, de conhecimento da nossa cidade. Não respondeu à minha pergunta quanto retirava. Estava propondo tirar 1 bilhão e 200 milhões do Fundo Constitucional. A sua proposta quebra o Distrito Federal. Hoje, se sua proposta vinga, e não vingou, porque, como suas propostas, você não aprovou nada no Senado, e, graças a Deus, você não aprovou nada e não aprovou essa proposta, porque essa proposta, nós teríamos que passar 10 anos sem reajuste de servidor de educação, saúde e segurança. Nós tínhamos que não contratar ninguém da saúde e segurança durante não sei quantos anos, e depois vem dizer que vai contratar saúde, segurança, educação, vai contratar mais. Mostra absoluto desconhecimento. Ficaria melhor sendo candidato ao estado de Goiás do que do Distrito Federal, porque aqui você não fez nada, e isso você tira e quebra a nossa cidade. Por isso que eu quero dizer de forma muito clara que, ainda bem, já pensou, se você fosse governador e fizesse uma proposta dessa, você destruía e quebrava o Distrito Federal. Por favor, 1 minuto agora de tréplica. Candidato Agnello, o fracasso subiu à sua cabeça. Você está mostrando que está desesperado. Eu, como senador, mudei as regras do FCO, garantindo mais de 500 bilhões de reais por ano para o Distrito Federal. Mas também aprovamos o FDCO, Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que garante para investimentos em infraestrutura mais 1 bilhão e 300 milhões de reais no primeiro ano para o Distrito Federal. Fui considerado todos os anos como deputado e todos os anos como senador entre os melhores deputados e os melhores senadores do Brasil. Muito diferente de você, que, como parlamentar, foi um parlamentar de baixo clero. Agora, eu quero lhe dizer, Agnello, eu tenho, sim, responsabilidade com as pessoas que moram no entorno, como eu tenho com os moradores de todas as cidades do Distrito Federal. E compreendo tudo que foi feito para melhorar o entorno, melhorará o Distrito Federal. Esse é o nosso pensamento, e é assim que pensava Juscelino Kubitschek. Muito obrigada aos candidatos. Eu agora passo ao sorteio do segundo candidato. O segundo candidato a perguntar é o candidato Rodrigo Hollenberg. Candidato, para quem o senhor pergunta? Eu pergunto para o candidato Agnello. Agnello, no nosso governo, nós vamos contratar 2.000 agentes comunitários para atender 100% das pessoas que precisam de atenção básica. Segundo dados da última semana do Conselho Federal de Medicina, o Distrito Federal é a unidade da federação de menor cobertura em relação aos agentes comunitários. Apenas 20% da população é atendida. Na sua opinião, quais as consequências disso para a população do Distrito Federal? 1 minuto e meio para a resposta do senhor. Não posso deixar de dizer para o candidato que a proposta aprovada por FCO, o FDCO, foi proposta coletiva de bancadas e não do candidato ao senador. Quero dizer muito claramente, quando eu assumi o governo aqui, nós tínhamos 7% de cobertura de atenção primária. Hoje, nós temos um pouco mais de 50% de cobertura de atenção primária. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 78 equipes de saúde da família,
que inclui os agentes comunitários. Hoje tem 259 equipes de saúde da família completas, com médicos e agentes comunitários. Quero dizer que isso significa 30% de cobertura exclusiva de agente comunitário. Como nós temos no Distrito Federal uma característica diferente de outros lugares, aqui a atenção primária é feita pelas equipes de saúde da família, mas também pelo centro de saúde. Hoje nós chegamos a 58% de cobertura de atenção primária no Distrito Federal. Como temos 30% de planos de saúde, praticamente nós cobrimos 100% de atenção primária para quem precisa do SUS nessa cidade em apenas um mandato. Então, quero dizer para o candidato que nós já contratamos aqui, aprovei 2.237 vagas para agentes comunitários, né? Chamei 406, o sindicato entrou numa ação na Justiça, e eu estou tentando desembaraçar para trazer esses agentes de saúde para o Distrito Federal. Por favor. 1 minuto para o senhor. Candidato Agnello, não é o que dizem os dados oficiais do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que apenas 27% da população do Distrito Federal tem acesso à saúde da família. E, em relação aos agentes comunitários, é a menor cobertura do Brasil, 20%. O segundo estado de menor cobertura é São Paulo, que tem 35%. A média nacional é 60%. O governador médico disse que ia resolver os problemas da saúde em 6 meses. Não resolveu. Segundo os dados do Ministério da Saúde, Brasília está em 20º lugar entre as 27 unidades da federação em qualidade do atendimento à saúde. Ainda essa semana, morreu uma paciente de câncer no hospital por falta de atendimento, e a explicação foi a impossibilidade de comprar um aparelho que custa R$16 mil. Em 3 anos e 9 meses, o seu governo não conseguiu comprar um aparelho que custa R$16 mil, candidato Agnello. 1 minuto para o senhor. O que prova, Rodrigo, é que você não conhece nada de saúde pública. Você está reproduzindo dados que você leu em algum lugar, inclusive por assessores que te prepararam muito mal, porque a saúde, a atenção primária, ela é constituída, além das equipes de saúde da família, também pelos nossos centros de saúde. Eu entreguei 30 centros de saúde novos em apenas um mandato. Hoje são 65 equipes, 65 centros de saúde, além dos postos rurais. Portanto, quero dizer para você que a nossa intervenção nessa área de atenção primária é uma das melhores, e não reproduzir dados, inclusive de uma entidade que não tem nenhuma experiência com isso, como o Conselho Federal, que tem que cuidar, inclusive, da defesa da sociedade, não faz. Mas quero dar um dado para você aqui, que eu recebi no meu Facebook aqui de Meire, que ela fala: essa minha irmã, portadora de câncer, fez tratamento no hospital de base e, durante 2 anos, recebeu todo o medicamento e não faltou atendimento. Isso é que me importa. O tempo do senhor terminou. Muito obrigada aos candidatos. Agora eu vou fazer o sorteio do terceiro candidato. Toninho do PSOL. O senhor pode fazer a pergunta para o candidato Pittman. Boa noite a todos. Quero lamentar a ausência do candidato Arruda, porque eu gostaria muito de continuar debatendo com ele sobre a sua situação perante a Justiça e sobre as perspectivas de sua candidatura. Queria perguntar ao Pittman o seguinte: que avaliação você faz do governo Agnello, Pittman, considerando que a saúde, como já foi dito aqui nesse debate, não anda bem, a questão da política de segurança também é muito criticada pela população, e obras públicas que são realizadas atendendo interesses das empreiteiras. O que você tem a dizer sobre isso? A avaliação do governo Agnello me parece que é pública. As pesquisas indicam que ele tem quase 60% de avaliação negativa. Isso é resultado de uma política que ele fez a opção de não cuidar das pessoas. As pessoas têm ausência do governo lá na saúde, têm ausência do governo lá na segurança,
No transporte, que disseram que fizeram alguma coisa, mas com a redução de 18 linhas na única coisa que foi feita, que é a do Gama, para o plano piloto, também tem ausência do governo no transporte. E vejo que na educação nem se fala. Esse ano, 6.000 alunos que precisavam estudar até 5 anos não têm vaga na sala de aula. Dizer que fez uma cidade numa escola integral não resolve, porque, mesmo nessa cidade, constantemente há ausência de professores e a estrutura física das escolas daquela cidade não comporta educação integral. Então, essa avaliação, Toninho, não é minha, é uma avaliação da cidade, a hora que dá 15% também de votos para um governador tentar a reeleição. Né? Eu sinto que o governo acaba mesmo em 31 de dezembro. Muito bem. 1 minuto para o senhor, de réplica. Pittman, você participou do governo do PT, participou do PMDB, participou do PSDB lá atrás, foi candidato, né, nessa eleição, está sendo candidato como representante do PSDB. O que a gente tem sentido, Pittman, é que poucos confiam na sua integridade política. Você muda de partido como alguém muda de camisa. O que você acha, Pittman, do Instituto da Fidelidade Partidária? E queria que você explicasse também a todos os que estão nos assistindo e ouvindo nesse momento que o Agnello disse que você foi demitido por incompetência, né, lá da Secretaria de Obras. Afinal, qual a verdade sobre isso? É importante que a opinião pública conheça, Pittman, essa situação, porque nós, do PSOL, defendemos um governo ético, um governo de participação popular, para que nunca mais tenhamos episódios como esse. Graças a Deus, no governo Agnello, que foi eleito para 48 meses, eu, como político, só fiquei 6. E, graças a Deus, só fiquei 6. Pedi a conta dia 21 de julho, de manhã cedo, na residência oficial. Dia 24, saiu a publicação no Diário Oficial. Tenho a carta assinada por ele e expliquei nos motivos quais são. Estão, inclusive, no site G1, é só acessar, da época vai encontrar. Da mesma forma, eu mudo de partido, sim, quando eu vejo que o partido está atrelado de uma forma errada a esse tipo de coisa que está acontecendo hoje. PMDB atrelado ao PT. Isso, para mim, não servia, e lá atrás, no 6º mês, eu já encontrei isso. Vejo também que a minha forma de agir ela é muito correta. Você defende ficha limpa, talvez o único candidato que não tenha um processo no Tribunal de Justiça, 0 no STJ e 0 no Supremo Tribunal Federal, sou eu, Toninho. E você vem botar de santinho, nós sabemos também a sua história de governo passado. Tempo, candidato. Agora, só para constar... História de ética e honestidade. Pode falar? Só Sim, pra eu também constar. vou continuar. Não pode. Você foi... Não, eu Vamos vou continuar. Vila Planalto pode ser o exemplo? Não, agora, por favor, eu peço calma aos candidatos e vamos continuar, só para constar quem é o próximo, o último. Luiz Pittman, por gentileza, a pergunta precisa ser para o Toninho. Agora pode falar. 30 segundos. Vamos continuar, Toninho. O orçamento do Distrito Federal é 5.664 milhões. Corresponde a cada cidadão que está aqui, o do Distrito Federal, 168 por mês. O Agnello gastou 80% em funcionário lá para a saúde. Isso é da saúde. Gastou 80% de saúde. 18% foi só em medicamentos. E somente 2% foi em investimento. Por isso que não deu para comprar o equipamento ali. Como é que você vai administrar nesse modelo seu aí da época passada? 1 minuto e meio, por gentileza, candidato Toninho. O candidato Pittman errou. O orçamento do GDF é de 32 bilhões de reais. Saúde, 5.664. Depois você me dá esse tempo para responder. Por gentileza, Obrigado. não pode interromper o candidato, pode continuar. Ok. Então, apesar do erro com os números, Pittman, eu acho que o investimento que está sendo feito em saúde é insuficiente e tem recursos para esse fim, tanto recursos próprios como o que é encaminhado pela União todo ano para o governo do Distrito Federal. E a saúde não vai bem. Eu quero registrar isso, que é fundamental. Em segundo lugar, Pittman, essa questão orçamentária é muito importante, porque aqui no Distrito Federal
nós não temos a figura do orçamento participativo, onde o povo, onde os representantes sindicais, representantes da sociedade, pudesse direcionar para onde se investiria os recursos arrecadados da nossa população. E com uma diferença, seria um orçamento impositivo de parte da população e sem a possibilidade de roubo, desvio e, principalmente, para abastecer esquemas de empreiteiras, das quais muitos aqui têm profunda intimidade com elas, né? Mesmo porque, Pittman, você sempre defendeu a ideia de um governo patrocinado pelos empresários e gerido pela iniciativa privada. Tempo, 1 minuto para o senhor, Pittman. Eu sempre defendi não um governo mínimo, nem um governo máximo. Eu sempre defendi um governo necessário. E o governo necessário, me parece que não é esse que você está seguindo aí no exemplo, que diz que é pouco recurso para a saúde. Vamos pensar aqui, pessoal. Enquanto 168 por mês para cada cidadão na saúde no Distrito Federal, no resto do Brasil é R$90. Cada cidadão recebe. Olha, nós recebemos, então, aqui quase o dobro. Na Bahia, são 7 vezes mais moradores e mais habitantes, é praticamente o nosso orçamento de saúde. Alguma coisa está errada. Pedir mais dinheiro para a União ou jogar mais dinheiro nesse saco sem fundo, dessa forma de administrar do Toninho, do Agnello, não dá certo. Nós vamos chegar a um estado máximo onde que ele é feito para atender somente aqueles funcionários do Estado. Nós precisamos, cada vez mais, um Estado para atender o povo, a população, aqueles que estão lá na ponta, precisando do serviço do Estado. E assim nós faremos o nosso governo. 1 minuto para o senhor, Toninho. Olha, nós temos uma diferença clara em relação à visão de Estado, de administração, de controle da população sobre o governo. De fato, o candidato Pittman é um defensor do Estado mínimo, é um cara que quer trazer para Brasília aquilo que foi o modelo falido do Aécio em Minas Gerais, diga-se de passagem, onde a primazia do privado tomou conta daquela gestão e ele hoje responde por aí por diversos crimes contra a administração pública e desvio de recursos no modelo privatista de Estado que Aécio e Pittman são defensores para o nosso país e para o Distrito Federal. De forma que eu sou um crítico desse modelo de gestão proposto por Pittman, que não trará nenhum benefício à população e aos trabalhadores do Distrito Federal.